E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão, peço que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e se vocês tiverem qualquer dúvida acerca do conteúdo, mande um direct no Instagram ou comente aqui embaixo que dá na mesma. Agora, sem enrolar mais, vamos para a aula de hoje, agora mesmo. Na aula de hoje, nós vamos prosseguir com o conteúdo de escoamento variado. E vamos dar continuidade ao assunto que tratamos na aula passada sobre energia específica. E agora vamos começar a traçar os gráficos da energia específica para que enfim possamos entender o conceito de altura crítica que a gente apresentou também na aula passada. Tá legal? Então, vamos relembrar primeiro o que é energia específica. Energia específica ou carga específica mede a carga energética total em uma determinada seção do canal, considerando o fundo como referencial. Então, a gente considera o fundo como cota zero, então a energia no topo de uma seção é igual à cota geométrica, como referencial fundo, a cota geométrica é a própria lâmina d'água, a carga cinética, V ao quadrado sobre 2G, mais a carga de pressão que é igual a zero. Por quê? Porque no topo a pressão é igual à atmosférica, ou seja, a pressão efetiva é zero. Então, a energia específica, resumidamente, é H, que é a lâmina d'água, mais a carga cinética, V ao quadrado sobre 2G. Tá certo? Como nós podemos observar, a energia específica é função da lâmina d'água. Como a velocidade é vazão sobre a área também depende da lâmina d'água. Então, a energia específica é função apenas do nível de água naquele canal. Então, na aula de hoje, nós vamos traçar os gráficos de energia específica considerando essa lâmina de água, tá certo? Então, existem dois gráficos principais que nós trabalhamos. Os dois são o mesmo, só muda o referencial. O primeiro relaciona H por E, ou seja, ele relaciona a energia específica em função da lâmina d'água, do nível d'água, da altura, considerando uma vazão constante. Então, como a vazão é constante, o único parâmetro que varia é a lâmina d'água, tá certo? O segundo gráfico representa H por Qzinho. Vocês se lembram o que é Qzinho? Qzinho é a vazão unitária em canais retangulares. Por quê? Em canais retangulares, nós temos uma largura de projeto, ok? Uma largura constante, ela não vai mudar naquela seção, essencialmente. Em escoamento permanente, ainda que seja um escoamento permanente variado, não há oscilação no tempo, então a vazão é a mesma. Logo, a relação Q sobre B é constante. E nós chamamos essa relação de vazão unitária. Okay? E esse gráfico ele relaciona como a vazão unitária varia em função da lâmina d'água, considerando uma energia específica constante. Já vou mostrar para vocês. Então vamos começar com o gráfico H por Ezão. O gráfico da energia específica H por Ezão, vamos primeiro olhar a nossa equação da energia específica, onde a energia específica é igual a H mais V ao quadrado sobre 2G. Aplicando a equação da continuidade, a gente tem que V igual a Q sobre A, tranquilamente, ok? Em canais retangulares, nós podemos ampliar isso e fazer que a área é H vezes B, tranquilamente. Mas agora eu vou fazer isso de forma genérica. O que nós observamos aqui? Nós temos duas componentes dessa energia, as duas em função de H, ok? A primeira componente trata-se da componente potencial, que é o Azão, que é o Hzinho. Okay? A outra componente, que é V ao quadrado sobre 2G, é a componente cinética. Então, essa energia específica pode ser dividida em duas energias, a energia potencial e a energia cinética. E quando nós construímos os gráficos, a gente avalia todas essas energias. A gente avalia a energia cinética, a energia potencial e depois a energia total. Tá legal? Como vocês podem observar, esse gráfico está ao contrário do que estamos acostumados. Nós estamos acostumados a verificar o termo independente, que é o termo que varia aqui embaixo, e o termo função aqui em cima. Mas por que está ao contrário? Simplesmente porque, geometricamente, fica mais claro botar a lâmina d'água, que é o H, na vertical. Porque a gente está vendo como se fosse um canal. Ah, a altura está subindo, quer dizer que o nível d'água está subindo. Isso é visualmente, ok? Mas não altera em nada. Ok? Mas como funciona esse gráfico? Simples. Nós temos uma lâmina d'água H. Se nós formos até o gráfico vermelho, o gráfico B, o que esse gráfico representa? Representa a energia cinética. Então a gente pode obter a energia cinética relacionada àquela lâmina d'água. Se nós
pegarmos essa lâmina d'água e formos até o gráfico verde, o gráfico de A, nós obtemos a cota potencial, a energia potencial referente àquela lâmina d'água, que é a própria lâmina, A igual a H. Se nós pegarmos essa altura e formos até o gráfico roxo, nós conseguimos a energia específica total, que nada mais é do que você somar essas duas energias que você já obteve, tá certo? Então é assim que funciona esse gráfico. Mas vamos continuar a analisá-lo. Se vocês observarem bem, temos esse ponto aqui que é um ponto curioso. Que ponto é esse? Se vocês observarem bem, esse é o ponto de mínima energia, ok? Se a nossa altura for maior do que essa altura aqui, a energia cresce. E se a altura for menor, a energia também cresce. Então aqui é um ponto mínimo. É um ponto de mínima energia. E conforme a gente estudou a aula passada, o que é o ponto de mínima energia no escoamento? É o ponto onde a altura é crítica. Ok? Então, a gente define a altura crítica como a altura daquele canal a qual a energia específica é mínima. E nós podemos visualizar isso através deste gráfico. Tá certo? Então, vamos continuar pegando esse ponto como referência, que é a altura crítica. Caso a lâmina d'água naquele canal seja igual à altura crítica daquele canal, o ponto de mínima energia, nós temos um regime chamado regime crítico. Professor, o que é um regime crítico? Na aula que vem, eu vou explicar o que é um regime crítico e o que são os demais regimes. Por enquanto, eu só estou fazendo a classificação para vocês entenderem, tá? Então, da mesma forma, se a lâmina d'água for acima da altura crítica, nós chamamos isso de regime subcrítico. Se a lâmina d'água for menor do que a altura crítica, nós chamamos isso de regime supercrítico. Ok? Professor, me babaquei. Por que se é maior é sub e se é menor é super? Porque conforme nós veremos na aula que vem, a classificação do regime crítico, supercrítico e subcrítico, ela não está relacionada conceitualmente, apesar de matematicamente sim, com a lâmina d'água. Ela está relacionada com a velocidade. Então, como no regime subcrítico a altura é maior do que a altura crítica, o que acontece? Quando a lâmina d'água é grande, a área é grande. Então, pela equação da continuidade, caso a vazão seja constante, se a área é grande, a velocidade é pequena. Então, nos regimes subcríticos, a gente tem baixa velocidade. Por isso que é sub. E em regime supercrítico, a gente tem alta velocidade. Por isso que é super, porque ele está acima da velocidade que causa o regime crítico. E no subcrítico, a velocidade está abaixo daquela que causa o regime crítico. Tá legal? Mas a gente vai trabalhar isso melhor na aula que vem. Vocês vão entender melhor. Aqui eu só estou apresentando a classificação. Certo? Agora vamos para o outro gráfico. Hzinho por Qzinho. Então, o Hzinho por Qzinho, ele relaciona a lâmina d'água para uma vazão unitária, dada uma energia específica constante. Como assim? Eu vou dar um exemplo para vocês, mas vocês só vão entender bem esse gráfico daqui a várias aulas. Ok? Mas eu tenho que apresentar isso para vocês. Então, considere o regime de um reservatório, ok? O reservatório ele tem uma energia inicial constante. E esse reservatório tem uma certa comporta, ok? Pense em orifícios agora, lembrando aquela aula. Se a comporta estiver mais aberta, vai sair mais água. Então, a vazão vai ser maior. Entretanto, a energia inicial, ela é a mesma, ok? Então, nesse caso, o que está variando conforme eu abro e fecho a comporta? A vazão, ok? Para uma energia específica inicial constante. Então, é esse o caso onde a gente utiliza principalmente o gráfico Hzinho. Por quê? Mas, quando chegarmos no estudo de comportas, vamos trabalhar isso melhor, tá certo? Então tá, vou só apresentar o conceito. Lembrando que a energia específica é H mais V ao quadrado sobre 2G. Em canal retangular, como deduzimos na aula passada, nós destrinchamos assim, tudo certo? Se dividirmos o Qzão pelo Bzinho, nós temos a vazão unitária Qzinho. Então, como a energia é constante, se eu isolar o Qzinho, eu obtenho essa equação, onde a vazão unitária é função da lâmina d'água, para uma energia inicial constante, tá certo? Que é o caso da comporta. Então, a gente gera um gráfico mais ou menos assim. E neste gráfico, o que acontece? A altura máxima é a energia inicial, o E0. Então, o que acontece? O ponto aqui nós chamamos de altura crítica.
E nesse ponto ocorre a máxima vazão. Então, nós estamos regulando a comporta. Uma hora a lâmina d'água vai ser igual à altura crítica. Tudo certo? Então tá. Daqui, mesma classificação, né? Se a lâmina d'água estiver maior do que essa altura crítica, nós temos um regime subcrítico. Se for menor, supercrítico, entre outras coisas. Ok? Então é aqui a interpretação. Novamente, vai ficar isso mais claro quando estivermos estudando comporta. Agora que nós trabalhamos bastante com gráficos, vamos finalmente trabalhar com a altura crítica. Agora que vocês já conseguiram visualizar este conceito. Então, a altura crítica, HC, representa a altura da lâmina a qual a energia específica é mínima. Ok? Então tá. O que vocês se lembram quando nós trabalhamos com mínimo? Derivada. Então vamos lá. Para canais retangulares, que é mais fácil, nós temos a energia específica em função da lâmina d'água. Então eu tenho que derivar essa função e igualar a zero. Então, fazendo os cálculos brevemente, vocês não precisam deduzir isso. Nós temos que a altura crítica é igual a Q ao quadrado sobre B ao quadrado vezes G, tudo isso elevado a 1/3. Para simplificar ainda mais, nós temos que a altura crítica, em canais retangulares, né, Q sobre B é Qzinho. É simplesmente a vazão unitária ao quadrado sobre G, tudo na 1/3. Então a gente consegue calcular a altura crítica com pouquíssimos parâmetros. E com a altura crítica nós conseguimos classificar os regimes, que é justamente o nosso foco da próxima aula. Tá legal? Então na próxima aula a gente vai classificar o escoamento em regime crítico, subcrítico e supercrítico, que são os tipos de escoamento. E para isso a gente vai utilizar outro parâmetro adimensional, que é o número de Froude, que é algo que eu referenciei naquela questão de concurso algumas aulas atrás, tá certo? Então se você gostou dessa aula, não se esquece de deixar o like, comente aqui embaixo as dúvidas e até a próxima!